Agora, o que me assustava no Alzheimer era, eu falava, será que minha mãe tinha tudo isso dentro dela e não falava? Das Porque coisas que perdem o filtro e o que ela começa me a botar pra xingava, fora. o que ela me Uhum, ofendia, uhum. o que ela fazia, eu falava, será que isso estava lá dentro e agora não tem crivo mais? Não, eu acredito que Eu falava, não, será que o Anaí. Alzheimer cria coisas que ela não Não, porque veja sentia? bem, isso muitas pessoas questionam isso, né? A própria Cláudia falou isso. É, mas a gente tem que entender que ela está xingando alguém que não é você. Porque quando ela fala assim, essa mulher não me deu de comer, tá fazendo eu passar fome, tá roubando meu dinheiro, não é a Anaí. Seria qualquer pessoa. É tudo menos você. Porque é como se fossem crianças assustadas e qualquer pessoa ali é uma ameaça. Aí ele falou, eu falei, fica tranquilo que eu vou cuidar, eu vou ter paciência com a mamãe, porque ela já estava com Alzheimer e a gente sabe que é um pesadelo o início do Alzheimer, as fases iniciais. Aí ele falou, não, filho. Ele apertou minha mão, você tem que amar sua mãe. Se você amar, você vai cuidar. Paciência você não vai ter, mesmo amando, mas o amor tem que ser maior que a paciência. Olha, Lindo. a No sabedoria momento do de cara lucidez. morrendo. Não, e no momento de lucidez. Então eu não poderia ser outra coisa a não ser psicóloga, porque toda a história da minha família é do cuidar. Aí cuidamos da minha avó, cuidamos do meu irmão até morrer. Aí meu pai ficou doente, eles já tiveram câncer, eles já tiveram AVC, tudo que você imagina. Né? E eu sempre fui, aí eu fiquei filha única. Sim, porque seu irmão, você não tinha como dividir com ele Por essa muito tarefa. tempo. Há A muito vida tempo. toda. A vida toda você foi A filha vida única. toda. É. Né? Então, muitas vezes eu tinha muita pena de mim. Eu falava, mas quem cuida de mim? Né? Aí você fica forte, então todo mundo acha que você não precisa de nada, nem de ninguém. Então, a gente vai caindo numas armadilhas que a gente mesma faz. Se coloca, né? Não é? A gente se coloca. Mas foram pais muito bons. E o meu pai, Fantástico. morrendo, meu pai era assim, ele fazia tudo que a minha mãe queria, minha mãe tinha razão em tudo, isso me irritava profundamente. Mas Era ótimo marido e bom pai. Sim, Né? sim. Mais Ele ou menos soube assim. surfar bem ali, né? Isso, sabe? E aí, quando ele estava um dia antes dele morrer, ele falou para mim, na UTI, filha, papai tá indo. Falei, pai, para, imagina. Todo mundo sabia que ele estava indo. Aí eu falei, mas fica tranquilo que eu vou cuidar da minha mãe. Que talvez fosse a maior preocupação dele. Era a única. O que A positivo única. é o que estava segurando ele ali, Com né? demência, hein? Entendi. Aí ele falou, eu falei, fica tranquilo que eu vou cuidar, eu vou ter paciência com a mamãe, porque ela já estava com Alzheimer e a gente sabe que é um pesadelo o início do Alzheimer, as fases iniciais. Aí ele falou, não, filha. Ele apertou minha mão, você tem que amar sua mãe. Que coisa. Se você amar, você vai cuidar. Paciência você não vai ter, mesmo amando, mas o amor tem que ser maior que a paciência. Olha, Lindo. a sabedoria No momento do de cara lucidez. morrendo. Não, e no momento de lucidez. Que coisa, né? Agora, o que me assustava no Alzheimer era, eu falava, será que minha mãe tinha tudo isso dentro dela e não falava? Das Porque coisas que perdem o filtro e o que ela começa me a botar pra xingava, fora. o que ela me ofendia, Uhum. o que ela fazia, eu falava, será que isso estava lá dentro e agora não tem crivo mais? Não, eu acredito que Eu não, falava, será que o Anaí. Alzheimer cria coisas que ela não sentia? Não, porque veja bem, isso muitas pessoas questionam isso, né? A própria Cláudia falou isso. Mas a gente tem que entender que ela está xingando alguém que não é você. Porque quando ela fala assim, essa mulher não me deu de comer, tá fazendo eu passar fome, tá roubando meu dinheiro, não é a Anaí. Seria qualquer pessoa. É tudo menos você. Porque é como se fossem crianças assustadas e qualquer pessoa ali é uma ameaça. Sim. Então, assim, nunca coloque isso, não é direcionado a você. Porque se você botar lá qualquer pessoa para cuidar, ela vai falar a mesma coisa. Sim, e elas fazem tudo igual. A fase de terem sido roubadas, a Isso fase de pegar o mesmo, dinheiro, né? Aí meu pai toda noite, eram 3, fui morar, peguei minha família, fomos morar com a minha mãe para cuidar. Porque eles não saíam de lá, da casa. Aí, com 3, 4 horas da manhã, filha linda,
bela italiano, né? Aham. Estamos com fome. Quer dizer, eu ia trabalhar direto. Hoje eu tenho cuidadoras, mas naquela época eu falei, eu vou morrer, eles vão ficar. Eu vou Entendi. morrer, eles vão ficar. Mas é isso mesmo. E é isso, Se né? você não tiver uma estrutura, um conhecimento que você possa acoplar a vida e dar conta, você morre antes. Eu já Morre. tive pacientes de Alzheimer que o cuidador, a esposa e a sogra morreram antes dele. Porque eles irritam tanto a gente, eles dão tanto trabalho no sentido emocional. Emocional. Sugam toda a tua energia, Uhum. porque nada é o suficiente. E dali 5 minutos, você tá envenenada. 5 minutos, filha. Isso mesmo. Onde você tá? Mãe, porque minha mãe chegou uma fase que me chamava de mamãe. Isso mesmo. É normal, né? Troca, isso mesmo. Troca. Mas Então, confiava em você, porque você é a sim. figura materna. Sim. Então, realmente, eu acho E se que... a gente não souber, assim, que não é com a gente, É. né? É como se o backup tivesse com defeito. Então, tem horas que ele funciona, tem horas que ele não funciona, tem horas que não funciona mais, e você vai ter que cuidar de uma pessoa que não lembra quem você é. Isso é terrível. Mas ela lembrava do meu irmão. Mas então sabe isso por quê? batia Eu entendi. Naquela Voltava de minha inveja. novo. Sim. Porque tudo girava em torno dele e eu entrei, eu também ajudava tudo. Sim. Mas e eu, né? Então, quando ele morreu, ela chorou. Ela estava lúcida quando ele morreu. Ainda estava. Meu irmão morreu em 2000. Tá. E ela chorava, ela chorava, ela chorava. Eu falei, meu Deus, ela não vai aguentar, ela vai derreter. Uhum. Não tem mais água Água. para sair dessa criatura. Uhum. E aí, um dia, ela começou, eu quero morrer, eu quero morrer. Eu falei, olha, mãe, eu espero que você morra mesmo. Ela me olhou, eu falei, sabe por quê? Se ele foi embora e eu que fiquei não sou o suficiente para que você tenha vontade de continuar vivendo, como eu amo você, então, se você melhor acha que é o você- melhor para Foi você, perfeito o que você falou. nunca mais ela falou. Repetiu aquilo. Nunca mais ela Deu repetiu uma aquilo. acordada. Sabe, tudo bem. Ela falava assim pra mim, Maria, vai cuidar do meu Beto. Quer dizer, ela lembrava do meu irmão morto há 20 anos e ela não sabia quem eu era. Isso cutucava uma ferida minha daquela criança. Aham. Sim, Lá que de foi Que teve que crescer posta sozinha. de lado, que foi posta Né? de lado. Sim, em muitas coisas. Uhum. Eles me davam tudo que eles podiam me dar, em termos de tudo, Materiais. materiais, mas mesmo. Mas a minha mãe ela era professora dele na ACD. Ele era semi-interno. Saía de manhã, eu não via, chegava tarde. Com ele, né? Com Saía ele, com ele, dava voltava banho. com ele, Aí ia dar o jantar, ia pôr pra dormir. O que sobrava pra tava você. morta. Não sobrava. Não sobrava Entendeu? nada. Então, lógico que chegou uma hora que eu entendi isso, mas até entender, Você acha que Demora. é uma E você- injustiça na realidade. eu né? sentia falta. É. Entendi. Eu sentia falta. Porque E você teu também pai é um ser humano. compensou um pouquinho isso? Muito, Ah, tá. muito. Meu Porque em pai, geral você faz a carinhosíssimo. balança, né? E Você você teve essa fala que- balança. Eu era o xodozinho. Ele me levava a sair, eu saía só com ele. Uhum. Né? Eles foram Bacaninha, bem dentro do que legais eles podiam. dentro do que dava, né? né? Agora, isso que você está falando da tua mãe, 20 anos depois lembrar dele, da morte do seu irmão, isso também tem uma explicação. Porque o que acontece? A memória da gente é um mecanismo que ele precisa de um tempero afetivo ou de algo muito ruim ou muito bom que marca. Então, por exemplo, os psicopatas eles não têm essa memória afetiva. Sim. Por isso que eles repetem os mesmos erros, Uhum. porque é indiferente. Como o nascimento do seu irmão e depois a paralisia foi tão marcado para tua mãe que seria uma das últimas memórias a perder, de tão traumático que foi. Sim. Então, na realidade, é muito mais pela questão ela teve um luto quando esse menino ficou tetraplégico, né? Sim. Porque, na realidade, ela ganhou um filho saudável e ela teve... Aquele Perdeu filho aquele saudável filho. morreu Sim. E aos veio 6 outro. meses e nasceu um outro, É verdade. que ela nunca teria coragem de dizer, mas que na cabeça dela é óbvio que ela teve um luto e é óbvio que ela perguntou, por que isso? Fantástico, Né? né? Essa Mas é analogia que- verdade. Porque ela teve um filho Perfeito. Até e, 6 e meses. quando aconteceu o problema,
ele realmente faleceu. Ele faleceu. Sim. O Aquele filho que ela sadio idealizou, dela faleceu. Foi fantástico isso. Então, só o que eu achava que não era justo, Uhum. lógico, Sim. na minha cabeça, Claro. E da é tua que idade ele também, né? precisava de todos os cuidados, mas eu fiquei com a cota das realizações. Eu sei. Então É. eu tinha que ser linda, eu tinha que fazer Você foi faculdade, cobrada eu tinha por que tudo. casar, eu tinha que ter neto, dar os netos, Uhum. sabe? Você não podia errar.